Rafael Marques também conosco para trazer as notícias do Vasco. Bem-vindo, Rafa. Beijo para você. Outro beijo para você, Glaucia. Um abraço para os companheiros, para os fãs de esporte conectados com a gente aqui no Sport Center. Pois é, o Vasco vivendo essa grande expectativa em relação à próxima temporada sobre o seu novo investidor. É o grande assunto no momento que está monopolizando o sentimento dos torcedores vascaínos, né? Já foi dito mais uma vez pelo presidente Pedrinho, foi reforçado pelo Felipe Maestro como técnico interino após o jogo do último fim de semana, a vitória sobre o Cuiabá, que o Vasco não vai fazer nenhum tipo de loucura no mercado do futebol. Significa dizer que não serão feitos investimentos semelhantes aos que foram feitos nos dois inícios de anos anteriores, 2023 e 2024. Juntando as últimas duas janelas de janeiro, o Vasco gastou mais de 230 milhões de reais em contratações. Esse tipo de investimento, independentemente do fechamento ou não com o novo investidor, não vai acontecer. O Vasco será mais modesto, mais comedido e vai aproveitar, né, as chamadas oportunidades de mercado. Jogadores cujos contratos com os seus respectivos clubes estão terminando agora em dezembro de 2024. Sabe-se que já há algum tempo vem acontecendo uma conversa entre o Pedrinho, presidente do Vasco, e também comandante da SAF, e o empresário bilionário grego Evangelos Marinakis, para que ele assuma o controle do futebol do Vasco. Na verdade, é uma negociação que já acontece há mais de 15 dias. E o martelo, com o fechamento dessa negociação, já poderia ter sido batido. E por que não foi? Porque toda vez que acontece uma rodada nova de negociações, o Pedrinho acaba barganhando um valor um pouco maior para o Vasco da Gama. Sempre é bom lembrar que quando o clube foi vendido para a 777, o valor total da operação foi de 1 bilhão 400 milhões de reais. Mas a antiga empresa não pagou sequer 50% dessa quantia para o clube. E isso envolve, evidentemente, contratação de jogadores e também a quitação de dívidas na justiça, tanto as civis quanto as trabalhistas. Agora, a expectativa do Pedrinho, ao repassar esse percentual para o novo investidor, é que o Vasco tenha não só o aporte financeiro, como também o cumprimento destas responsabilidades. Assim que o mercado soube que o Vasco estava negociando com o Evangelos Marinakis, apareceram outros grupos também interessados em mapear o valor patrimonial da SAF do Vasco e tentar entrar nessa disputa. Mas, por enquanto, são apenas possibilidades. São alguns interesses que não se materializaram em propostas efetivas. O que eu quero dizer com isso para o fã de esporte? O Vasco só está realmente negociando com o Evangelos Marinakis e, inclusive, já até uma troca de documentação entre as duas empresas, a do investidor e a SAF do Vasco, para poder avançar a parte jurídica. Significa dizer que, quem sabe, até o final do ano, o Vasco consiga fechar com esse novo investidor e ele passa a ter o controle do futebol vascaíno em 2025, com um contrato um pouco mais extenso. Por hora, o torcedor não deve se empolgar muito em relação à ousadia do clube no mercado. O Vasco não vai fazer grandes investimentos. É consenso que o elenco do Vasco é de porte mediano, muitos jogadores serão tentados para que continuem no Vasco em 2025, mas contratações de grande impacto, semelhantes em termos financeiros, evidentemente, às que aconteceram em janeiro de 23 e em janeiro de 24, efetivamente não vão acontecer, Glaucia. Boa, Rafa. Obrigada pelas informações, trazendo aí esta negociação do Vasco em busca da sua SAF. Ô, Fer, o Rafa fala, é bom o torcedor não se empolgar, mas a turma já está falando no grego. O torcedor do Vasco já está iludido com o grego. Tinha vascaíno na redação hoje, falando, tomara que ele esteja vendo o jogo, já olhando contratações. Quer dizer, o homem nem chegou. Aquele amigo nosso? É. Grande parte da torcida do Vasco já elegeu, né, o Marinakis como o candidato perfeito. Eu acho que tem que ter calma. Eu acho que é um cara muito poderoso. A gente já falou sobre isso aqui no Sport Center. De ponto positivo, ele é próximo dos clubes que ele, né, é o mandatário. E ele tem um know-how, uma experiência já no meio do futebol. Ou seja, não tem comparação, por exemplo, com a 777. Já existem projetos consolidados, né, nas mãos ali do Marinakis, o Olympiacos. Ele pega um clube absolutamente quebrado, consegue um título inédito europeu da Conference League na última temporada, né? Uma hegemonia dentro da Liga Grega. E o que ele está fazendo no Nottingham, né? Ele traz o Nottingham de volta para uma Premier League. Hoje o Nottingham está brigando por vaga na Champions, né? Investindo em profissionais,
contratando, né, com criatividade. E eu acho que o grande impacto do projeto recente foi ele tirou o Edu Gaspar do Arsenal, que é um cara competente, um cara extremamente profissional, já mostrou isso no Arsenal, já mostrou isso na seleção brasileira. E ele vai ser uma peça muito importante dentro dessa gestão de clubes do Marinacos, que tem também o Rio Ave, que é um time competitivo em Portugal, está ali numa zona intermediária da tabela. Isso tudo traz uma confiança maior para o torcedor do Vasco, mas eu acho que o Pedrinho está certo em esperar a melhor proposta possível, o melhor projeto esportivo possível, porque não dá para errar mais. O que aconteceu com o Vasco nessa negociação com a 777 foi algo temerário e irresponsável, e deu no que deu. Então agora é ter paciência, apesar da impaciência do torcedor que quer voltar a vencer, ainda mais com os rivais cariocas levantando taça, é melhor pensar no futuro, e um futuro de fato glorioso, né? Porque é isso que o torcedor do Vasco merece. O melhor projeto possível, né, tem que acontecer, e o Vasco precisa de fato vender a sua SAF, porque senão não tem como você competir. E até dentro desse contexto, né, acho que ainda bem para o Vasco que chega uma figura como a do Pedrinho no momento dessa bagunça toda. Ele salvou o Vasco. O que seria do clube depois dessa 777, que foi essa furada, né, Donk? Então, gato escaldado, a gente já sabe, e o Vasco está agindo muito assim na figura do Pedrinho, de entendimento do que é. O Rafa fala já de uma troca de documentos, enfim, para de fato ser algo confiável. Exatamente. E assim, a gente falava de uma temporada do Vasco, no momento dali da saída da 777, que poderia caminhar tudo para aquele drama de novo, de lutar contra o rebaixamento. E aí acho que tem que destacar o trabalho do Pedrinho, do Paiva também, que foi importante naquele momento para estancar e conseguir manter esse time de forma competitiva. Depois viu que não daria continuidade no trabalho, mas aquele momento foi importante para o Vasco hoje estar nessa condição, de poder olhar e ter a possibilidade de um investimento. Estou muito com o Donan, não dá nem para comparar o Marinacos com a 777, tanto no conhecimento que ele já tem nos clubes que fez, como no sucesso que os clubes tiveram. E a gente está falando de clubes de muito peso. O Nottingham Forest representa muito no futebol inglês. O Olympiacos é um clube de massa, ele tem uma torcida fanática. E eu não estou aqui comparando o tamanho de clube, mas assim, mostrar que são clubes em contextos diferentes, mas todos com um apelo muito grande. Seja de conquista, seja de torcida, seja de alcance. Então acho que é um cara que teria todo esse conhecimento, todo esse preparo para lidar com essa situação de comandar um clube como o Vasco, mas tendo em vista tudo o que aconteceu, ter essa cautela em relação a uma possibilidade de um novo dono é totalmente compreensível e se pede, embora o torcedor, na função dele, ele tem que estar empolgado mesmo, não tem como você evitar isso. Muito rapidamente, eu acho que assim, a única questão no momento, isso pode impactar a próxima temporada do Vasco, pelo menos o início dela. Você perdeu uma janela que é mais forte, que você tem mais jogadores disponíveis, né? Então, assim, você tem essa indefinição e você não tem a grana para chegar junto, para você fazer uma reconstrução dentro do seu elenco. A gente já está vendo a gestão do Pedrinho fazendo uma limpa, uma barca saindo de jogadores caros e que não entregavam um retorno técnico. Custo-benefício não fechava. E aí é o momento de você tentar enxugar uma folha salarial que é muito alta por conta do péssimo trabalho, né, entregue pela 777, e com criatividade achar jogadores que possam agregar. E principalmente achar o seu técnico. O Vasco está sem técnico. Daqui a pouco está voltando o campeonato estadual. Então, assim, são muitos problemas, tem muita indefinição no momento. E precisa vender a SAF para você voltar a ser competitivo e para você fazer com que o Vasco sobreviva, né? Porque se a grana não entrar, vai entrar em colapso. A gente vai fazer a nossa última pausa aqui no nosso Sport Center e já voltamos já.